Olá, meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Hoje não vai parecer que eu estou falando debaixo de uma cachoeira, ou não vai parecer que eu estou falando dentro de um túnel, né? Deixa eu só ajeitar aqui o negócio. Bom, agora melhorou. Veja só, espero que vocês estejam bem, como eu disse. Vamos falar da lei orgânica do MP, vamos continuar aqui o que falávamos no vídeo passado. Estávamos no artigo 2º e a gente começaria agora a verificar os parágrafos. E aí veja só, lembrando, né, não vou correr, enquanto o edital não sair, eu vou ver isso aqui com tranquilidade. A matéria em si é uma matéria densa, por isso que eu preciso ver isso com calma, para que você consiga assimilar, para que eu consiga inclusive formular, por vezes, afirmações ou assertivas que podem estar na sua prova. Por isso que a gente tem que ver isso aqui com muita calma, tá? Então a gente está no parágrafo 1º. O Ministério Público instalará seus órgãos de administração, de execução e de serviços auxiliares em prédios sob sua administração. Então aqui a gente está falando ainda da autonomia do Ministério Público. Então os seus órgãos de administração, de execução e os seus serviços auxiliares devem estar em prédios sob sua administração. O que significa? Você, por exemplo, vai trabalhar no Ministério Público, você passando no concurso para oficial de promotoria, você vai trabalhar num prédio. Esse prédio, possivelmente, se for uma promotoria de justiça ou uma procuradoria de justiça, se não for dentro do fórum, por exemplo, vai ser num prédio próprio do Ministério Público. Então, é isso que o parágrafo está dizendo. Ó. O Ministério Público vai manter os seus órgãos todos de administração, de execução e serviços auxiliares. Inclusive, mais abaixo, a gente vai detalhar o que é cada um desses, né? Mas, veja, tudo que for do Ministério Público vai estar em prédios sob administração do Ministério Público. Além, ou seja, além disso, você ainda pode contar com as dependências a ele, MP, destinadas nos prédios do Poder Judiciário, tá? Então, uma questão importante, então, onde os servidores do MP trabalham? Ou em prédios próprios no sentido, não vou nem colocar próprios porque alguns são alugados, né? Mas assim, em prédios administrados pelo próprio MP ou em salas ou dependências dentro do fórum, tá? Dentro do Poder Judiciário. Que fórum, tribunais, enfim, você consegue entender o que eu estou falando, né? Então essa é a ideia. Amigos, essa aula aqui vai demorar mais ou menos aí uns 15 a 20 minutos, tá? Eu não vou me prolongar muito, como eu disse para vocês, acho que é melhor que a gente veja com calma. Então a primeira coisa do parágrafo 1º é essa, informação muito relevante. Então você poderia ter uma questão que dissesse que o Ministério Público terá todos os seus servidores, estará instalado apenas em prédios sob sua administração. Estará errado, porque ele também pode estar em prédios do Poder Judiciário, tá? Então em todo fórum que você for, você vai encontrar, em qualquer fórum de qualquer cidade, você vai encontrar sempre uma salinha, que é a salinha do MP, e uma salinha, possivelmente, que é a salinha da OAB, para que os advogados possam ali ter uma estrutura de trabalho também. Hoje em dia, até em delegacias de polícia e em presídios, existem também salas destinadas para a OAB. Só que para o Ministério Público, o que se tem é dentro dos fóruns, né? Porque a atuação do Ministério Público é dentro dos fóruns, né? Então, o promotor de justiça e o procurador de justiça, eles vão atuar dentro de, ou em processos judiciais que tramitam dentro do fórum, no Poder Judiciário. Então, essa é a ideia, tá? Eu lembro quando eu fui oficial de promotoria, aliás, quando eu fui estagiário, né? Não sei se eu já contei essa história, eu já fui estagiário do MP, já fui oficial de promotoria, mas me recordo quando eu era estagiário do MP, o local que eu ficava era uma salinha muito pequenininha dentro do fórum de Caçapava, aqui no interior de São Paulo, né, a cidade em que eu moro, inclusive até hoje. Mas o fórum lá era tão pequenininho e os promotores, existiam 2 promotores lá, e os 2 tinham 4 estagiários cada um. Então você pensa, tinham 2 oficiais de promotoria, tinham os 2 promotores e tinham 8 estagiários. O que acontecia? A gente revezava o dia em que cada um podia sentar numa cadeira, né? Que coisa louca, né? Porque, por vezes, o que a gente fazia? Pegava o diário oficial, antigamente, eu não sei como é que é hoje, né? Mas antigamente o diário oficial, ele era um negócio grandão, assim. A gente pegava várias edições do diário oficial e sentava em cima do lixo.
assim, sabe? E a gente trabalhava ali na mesinha do lado do lado do promotor. Então a gente sentava do lado do promotor e sentava em cima do lixo. Olha que coisa louca, né? Mas preciso dizer para você que em todos os fóruns vai haver uma salinha para o MP e também o MP pode ter prédios próprios. Você vai ver, por exemplo, em São Paulo, tem lá na rua Riachuelo, um baita de um prédio. Existem as áreas regionais, tem as suas sedes, que são prédios também muito grandes, mas é importante que você saiba disso. Prédios sob administração do MP e também prédios do Judiciário. Parágrafo 2º, na construção dos edifícios nos fóruns serão reservadas instalações adequadas para o MP em prédio ou ala própria, é o que eu acabei de falar para você, independentes e sob sua administração também, né? Então a mesma coisa. Então, por exemplo, o Fórum de São José dos Campos, que foi um dos últimos fóruns aí que foram construídos aqui no estado de São Paulo, um grande fórum que foi construído, tem uma área muito legal reservada para o Ministério Público. Então aqui é apenas para dizer, olha, o Ministério Público ele tem a sua própria área em que ele vai ficar, então ele tem o seu próprio prédio, a sua própria administração, dentro dos fóruns e também fora dos fóruns, tá? Isso é o que se diz. Então, quando forem feitas construções, né, para fóruns, vai ser reservada uma área para o Ministério Público, seja um prédio próprio ou uma ala própria. Pode ser que você tenha um lugar que tenha uma torre só do Ministério Público, por exemplo, só a título de ilustração, né? Então essa é a ideia. Dentro do fórum ou fora do fórum, esses locais são administrados pelo MP, tá bom? As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, obedecidas às formalidades legais, têm autoexecutoriedade e eficácia plena. Olha que coisa. Então, as decisões do Ministério Público relacionadas à sua autonomia funcional e administrativa têm autoexecutoriedade. Professor, o que é autoexecutoriedade? Eu vou traduzir para você. Autoexecutoriedade significa que elas valem a partir do momento em que foram tomadas. Então as decisões valem a partir do momento que forem tomadas. Então é isso, porque nós estamos falando, e eu acho que é muito relevante que a gente fale sobre isso, né? Nós estamos falando do Ministério Público. A gente começou a falar na primeira aula que o Ministério Público tem autonomia funcional e autonomia administrativa. Agora o que o parágrafo vem reforçar, ele vem trazer para você a seguinte ideia, ó, tudo que o Ministério Público fizer relacionado à sua autonomia funcional e administrativa vale desde o momento em que essa decisão foi tomada. Tá? Então esse é o ponto, por isso que a gente chama isso de autoexecutoriedade. Executoriedade é porque podem ser executadas, cumpridas. Elas têm força para já valer. Autoexecutoriedade é porque elas valem, esse auto aí é uma palavra que significa a si próprio, né? Então autoexecutoriedade, elas se executam por si próprias. Em outras palavras, elas valem a partir do momento em que foram tomadas, com um passo a mais que eu vou trazer para você, que é sem precisar da ordem de mais ninguém. Vou até colocar aqui. Sem precisar da ordem de mais ninguém. Tá? Essa é a ideia. E tem eficácia plena. Então elas têm autoexecutoriedade e eficácia plena. Elas valem e valem em tudo que estiver ali previsto. E claro, sempre ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Por quê? Entenda, algumas coisas o Ministério Público pode fazer e o Poder Judiciário pode anular aquele ato. Algumas coisas o Ministério Público pode fazer e o Tribunal de Contas pode anular ou suspender ou sustar aquele ato. Então, quero que você entenda o seguinte, tudo que o MP fizer vale desde já, sem precisar de autorização de qualquer outra pessoa. Porém, se o MP fizer coisas erradas, e faz coisas erradas, faz, como toda instituição pode errar, né? Então se o MP fizer coisas erradas, o Judiciário e o Tribunal de Contas podem anular, cancelar, suspender, sustar os atos errados do MP. Não vou nem entrar no mérito aqui com você
qual é o termo melhor aqui, se é cancelar, se é suspender, se é anular, se é sustar. Para a gente aqui, agora, para este momento, não tem muita relevância. O que eu quero que você entenda é que o Ministério Público pode fazer o que ele precisar fazer. Quer ver um exemplo disso? Só para que você tenha noção do que eu estou falando. Houve um concurso recentemente do Ministério Público para o cargo de analista jurídico. E aí, este cargo de analista jurídico tinha lá a previsão de cotas. Cotas para pessoas com deficiência e também cotas para pretos e pardos. E pretos é a palavra certa, né? Pelo IBGE, pode parecer um tanto quanto esquisito, mas é isso, pretos e pardos. O que acontece? Algumas pessoas que eram notoriamente pretas ou pardas, quando foram ser avaliadas pelo MP, o MP recusou essas pessoas. O MP disse o seguinte, olha, não é o caso de enquadrar essas pessoas como pretas ou pardas. E aí, inclusive eu digo porque eu fui advogado de alguns desses processos, nós conseguimos provar na justiça, e aí, logicamente, poder judiciário, né? Conseguimos provar na justiça, fizemos perícia, inclusive, nessas pessoas, e provamos na justiça que o Ministério Público estava errado. Provamos na justiça que o Ministério Público errou ao dizer que aquelas pessoas não eram pretas nem pardas. Então qual é o ponto aqui? Por que eu digo tudo isso? Aquela decisão que foi dada pelo Ministério Público valeu. Por quê? Porque aquilo tem a ver com a sua autonomia administrativa. O Ministério Público organizou um concurso e quando foi avaliar as pessoas, disse que certas pessoas não se enquadravam nisso. Ah, professor, não acho certo ter cota. Cara, nem é o objetivo aqui da gente discutir isso. Eu estou dizendo o que aconteceu, tá? Só para você, por favor. Ah, eu acho que tem que ser cota de um jeito ou de outro. Não vou nem entrar nesse mérito, tá? Só estou dizendo que se o Ministério Público errou com relação às cotas e as pessoas se sentiram prejudicadas, quem pode rever isso? Quem pode anular isso? Por exemplo, o Poder Judiciário. Tá? Então essa é a ideia. Então a pessoa entrou, eu fui advogado inclusive de algumas pessoas que entraram com ações relacionadas a isso e essas pessoas foram aí sim aprovadas. A justiça garantiu que aquelas pessoas fossem enquadradas como pretas e pardas. Essa é a ideia, tá? E a mesma coisa o Tribunal de Contas. Só que você entenda, o Tribunal de Contas ele pertence ao poder legislativo. Ele é um auxiliar do poder legislativo do Estado de São Paulo. Mas o Tribunal de Contas tem competências que são dadas pela Constituição que permitem que ele, porventura, possa suspender alguma coisa que foi feita pelo Ministério Público ou por todos os outros órgãos públicos. Então o Ministério Público está fazendo uma licitação para comprar saco de lixo e o saco de lixo custa 12 centavos e quem ganhou a licitação estava pagando R$ 25 por cada saco de lixo. Estou dando a título de exemplo. Se alguém fizer uma representação no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas determina que o Ministério Público suspenda aquela licitação. Ou o próprio Tribunal de Contas pode, ele mesmo já, conferir ali força para suspender aquela licitação. Ele pode emitir, exarar ali uma decisão que vai, de fato, sustar ou suspender o andamento daquela licitação. Então, digo isso para você por quê? Porque o MP pode fazer o que precisar ser feito. De autonomia funcional, a autonomia funcional tem a ver com seus membros, com os seus promotores e procuradores de justiça, mas também autonomia administrativa. Por exemplo, para chamar uma pessoa do concurso, para não chamar, para fazer o que precisa ser feito administrativamente. E isso ele faz sem pedir ordem para ninguém. Só que se as pessoas se sentirem prejudicadas, elas podem, claro, buscar uma solução do Poder Judiciário para anular aquilo que foi feito pelo Ministério Público e também podem buscar isso do Tribunal de Contas. É isso que eu quero que você entenda, tá? Os atos de gestão administrativa do Ministério Público, inclusive no tocante a convênios, contratações e aquisições de bens e serviços, não podem ser condicionados à apreciação prévia de quaisquer órgãos do Poder Executivo. De novo, o reforço, aqui também reforça-se a ideia de autonomia do MP, que pode celebrar convênios, contratações, realizar compras, eu vou até colocar aqui, e realizar compras sem precisar de autorização de qualquer outro órgão. Tá? É isso. De novo, reforçando essa ideia de autonomia.
Artigo 3º, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos pela LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a por intermédio do Procurador-Geral de Justiça diretamente ao governador do Estado para a inclusão no projeto de lei orçamentária a ser submetido ao Poder Legislativo. Cara, cheiro e jeito de concurso esse artigo aqui, porque tem coisas, assim, para quem já é do direito ou para quem já tem a compreensão de como funcionam os orçamentos, pode ser fácil, mas se você não tem esse conhecimento, pode ser um pouco difícil, né? Então olha só, orçamento. Quando que eu sei, ou como que eu sei, que o Ministério Público vai ter um dinheiro em caixa para gastar? Precisa ser feita uma lei todo ano, que a gente chama de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, todo ano, nós estamos em 2022, a gente vai fazer uma lei para que em 2023 a gente saiba o quanto cada poder, cada ente público pode gastar. Tudo bem até aqui? Então, Lei de Diretrizes Orçamentárias é isso. É uma lei que indica qual é o caminho, a diretriz do orçamento. Então, para onde será encaminhado o dinheiro, né? Essa é a ideia. Então, qual é o ponto aqui que eu quero que você entenda? O Ministério Público, ele tem um orçamento próprio. Isso é uma primeira informação. O MP tem orçamento próprio. Tá? Essa é uma informação relevante. Além disso, como o MP receberá os valores do orçamento? Existe um passo a passo. O PGJ, que é o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, encaminha a proposta de orçamento ao governador e este encaminha a proposta ao legislativo. Então esse é o caminho, tá? Então o Ministério Público tem um orçamento próprio. Tá, como que a gente sabe o quanto ele vai poder gastar ou o que ele quer gastar, né? Ele vai fazer isso por intermédio do Procurador-Geral de Justiça. Ele vai encaminhar para o governador do estado, existe ali um ofício de encaminhamento dessa proposta ao governador do estado. E o governador do estado vai encaminhar isso ao Poder Legislativo, para que isso seja incluído na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária. Então agora, em 2022, daqui a pouco vai começar a ser feito vai começar a ser feita toda uma tramitação para que se faça o orçamento do que vai ser gasto no ano que vem, né? Então, por exemplo, a gente tem agora a campanha política, vai começar aí tal, essa coisa toda de política. Veja, qualquer pessoa que ganhar a eleição e se tomar posse, né? Enfim, tem uns malucos que dizem que não vai ter eleição, enfim, mas esperamos que tudo aconteça dentro da normalidade, né? Mas veja, quem ganhar no primeiro ano de mandato vai trabalhar com o orçamento que foi feito agora. Então o cara vai assumir em 2023, mas o orçamento dele em 2023 foi elaborado agora, em 2022. Tá? Essa é a ideia. Então o MP tem essa indicação também. Ele faz o seu orçamento, o Procurador-Geral de Justiça encaminha ao governador e depois o governador encaminha ao Legislativo para que seja votado isso. Tá? Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares especiais, ser-lhe-ão postos à disposição em duodécimos. Primeiro, né? Recursos correspondentes às dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares especiais. Cara, na sua prova não vai cair lei de orçamento, então não vou nem fazer essas distinções. Tudo isso aqui é dinheiro, tá bom? Só vou dizer isso para você. Então, os recursos que são decorrentes dessas previsões de dinheiro, dessas dotações orçamentárias, então esses recursos, então veja só, foi feita a lei do orçamento, então vamos destinar para o Ministério Público 50 milhões, nem sei quanto é, né? Mas 50 milhões. Como que esses 50 milhões vão chegar? Eles vão chegar como? Em duodécimos, até o dia 20 de cada mês. Duodécimos significa 1/12. Até o dia 20 de cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa, cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Poder Executivo a seus próprios órgãos. Pode parecer complicado, mas o ponto principal aqui, que eu quero que você entenda, é o seguinte: o MP receberá o seu orçamento dividido por 12. Era mais fácil colocar assim.
se tem 60 milhões, a cada mês, até o dia 20, receberá 1/12 de 60 milhões. Ou seja, 5 milhões. Resumo da ópera é isso, tá? Por favor, eu quero que você entenda que todas essas conceituações aqui são absolutamente irrelevantes para agora, para o seu concurso de oficial de promotoria. O que é importante? Quando que vai cair o tutu, a grana, na conta? Até o dia 20 de cada mês. Isso vai ser posto à disposição em 2/10, tá? E claro, de novo, como o Ministério Público age por si só, como ele atua de modo autônomo, não pode haver nenhuma vinculação a ninguém, nenhuma vinculação a qualquer tipo de despesa, enfim, de ninguém, tá? E veja, não pode haver nenhum tipo de desigualdade, então o Ministério Público nunca vai receber alguma coisa menor do que o Executivo recebe para os seus próprios órgãos. Tá? Então essa também é uma informação relevante. Então o Executivo do Estado vai destinar sempre um valor para os seus órgãos. O MP nunca vai poder receber menos do que o próprio Executivo destina para cada um dos seus órgãos. Tá? Mas aqui me parece que o que poderia ser perguntado em concurso é como que o Ministério Público recebe o dinheiro que está no orçamento, destinado a ele. Ele vai receber isso dividido por 12 em 2/10. Tá? Quando vai ser pago até o dia 20 de cada mês. Tá? Os recursos próprios não originários do Tesouro Estadual, ou seja, originários de onde? Do povo, serão utilizados em programas vinculados aos fins da instituição, vedada outra destinação. Entenda uma coisa, você vai ser oficial de promotoria, você vai perceber que para tirar um xerox, para extrair uma cópia de alguma coisa, o Ministério Público vai cobrar. Isso se chama emolumentos, só para que você entenda. Então o cara vai lá na promotoria, eu quero uma cópia de um inquérito civil número tal. Beleza, vou te dar a cópia. Só que está aqui uma guia para você preencher, para você pagar. Depois que você pagar, você traz aqui e eu tiro a cópia para você. Sempre pré-pago, né? Primeiro o cara paga e depois eu vou fazer as cópias. Pois bem, esses valores todos, eles vão para o caixa, para o fundo do Ministério Público. Então esses recursos próprios do MP, que não vieram do Tesouro Estadual, e aqui Tesouro Estadual, entenda, da arrecadação de todos os outros tributos, né? Tudo que entrou porque foi a arrecadação do próprio MP, isso vai ser destinado em programas vinculados aos fins da instituição. Essa é a ideia, tá bom? Então isso também é um ponto muito relevante, tá? Veja só, o que é originário do Tesouro Estadual é aquilo que é a fatia do bolo. Então todo mundo paga IPVA, todo mundo paga ICMS, todo mundo paga um monte de tributo. E aí, isso tudo, essa arrecadação total, a gente chama de Tesouro Estadual, né? Então, em todos os anos, uma parte deste tesouro é entregue para cada órgão, para cada instituição. Beleza. Só que o que está sendo dito aqui é o seguinte: o Ministério Público, além de receber isso aqui que está previsto em orçamento, ó, que a gente acabou de ver, ele tem que fazer um encaminhamento para o governador, depois o governador encaminha para o legislativo para colocar isso dentro da lei orçamentária. Isso é o que vai ser destinado ao Ministério Público por conta do Tesouro, né? É aquilo que pertence a todo mundo que vai ser agora distribuído. Beleza, só que o parágrafo 2º está dizendo o quê? Quando o Ministério Público tiver dinheiro entrando no caixa que não tenha vindo dessas distribuições de tributos, de todos os outros tributos, aí o Ministério Público, fazendo o seu próprio dinheiro, com as suas próprias cobranças de emolumentos, aí sim ele tem que usar esse dinheiro para programas de desenvolvimento da própria instituição. Então olha só, quando o MP recebe dinheiro vindo de sua própria arrecadação, com emolumentos, esse é o nome, esses valores serão destinados à própria, vou até colocar assim, serão destinados a programas vinculados ao próprio MP, tá? Sendo proibida qualquer outra destinação. Só para a gente finalizar esse vídeo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do MP, então fiscalização com relação a tudo, hein? Fiscalização do MP,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas. Então, quem fiscaliza com relação a tudo isso aqui, ó, legalidade, legitimidade, economicidade, para ver se se o Ministério Público está adotando as medidas mais econômicas, aplicação de dotações aqui e recursos próprios, renúncia de receitas, toda essa fiscalização, quem vai fazer? Vai ser feita mediante controle externo pelo Poder Legislativo. E aqui entenda, Poder Legislativo com auxílio, acrescento eu, tá? Com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, tá? E também mediante controle interno. Então veja só, todo o dinheiro que está dentro do MP sofre duas fiscalizações. O controle externo feito pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. E também existe um controle interno feito por quem? Pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Controle de Gestão Orçamentária. E isso é organizado por ato do Procurador-Geral de Justiça. Então, a aplicação de verba pública pelo MP tem duas fiscalizações. Fiscalização externa pelo Legislativo. Legislativo é o quê? Deputados estaduais, então a Assembleia Legislativa Estadual, né? Pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, vou colocar TC, e também fiscalização interna. Fiscalização ou controle, né? A mesma coisa, fiscalização interna feita pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Controle da Execução do Orçamento. Execução orçamentária. Tá? Então essa é a ideia, meus amigos. Então se eu perguntasse para você, quem fiscaliza a aplicação de dinheiro, o quanto gasta, se está aplicando o dinheiro dentro da lei, se quem está aplicando é uma pessoa legítima, se o dinheiro está sendo aplicado de modo econômico, enfim, tudo isso relacionado a dinheiro, isso tem duas fiscalizações, a fiscalização externa ou controle externo feito pelo Poder Legislativo, e aí acrescento eu, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e também por controle interno. Quem faz isso é a Diretoria Técnica de Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária. E essa diretoria técnica, ela é organizada, estruturada por um ato, por uma norma feita pelo Procurador-Geral de Justiça, tá bom? Então essa é a ideia. Amigos, só para que você entenda, o próximo título aqui é o título 2 da organização do Ministério Público. E a gente tem aí a estrutura do MP. E quais são os órgãos do Ministério Público. Então o que nós vamos fazer no vídeo que vem? Nós vamos fazer uma indicação da seguinte forma. Eu fiz até um mapinha já aqui para vocês dos órgãos do MP. Né? Então, órgãos de administração superior, de administração, órgão de execução e órgãos auxiliares. E aí dentro deles a gente tem todas as características, eu já coloquei aqui para vocês, então no próximo vídeo a gente vai começar falando disso aqui, tá bom? Eu fico muito agradecido a você que está aqui, fico realmente muito grato também às centenas de pessoas que estão dentro do Base Jurídica, seja no plano mensal, que vai acabar agora dia 31, só vai poder entrar no plano mensal até dia 31, e também para as pessoas que entram no plano anual. Fico muito, muito agradecido pela confiança que vocês devotaram a mim, porque realmente é muito difícil. Cara, é muito difícil a pessoa prometer uma coisa e cumprir. Né? É uma coisa muito difícil hoje em dia. Né? E eu tenho procurado sempre cumprir as coisas que eu prometo. Então eu sempre me comprometi a fazer aulas semanais, a colocar as anotações de aulas, a fazer questões. A gente está fazendo isso. As pessoas, do que eu vejo nos comentários, os alunos estão gostando. Então eu convido você a entrar. Porque quando o concurso sair, talvez até eu possa aumentar um pouquinho o valor desse Base Jurídica, porque aí a necessidade, é claro, de quem
vai fazer a prova, vai ser maior, né? Então eu acho que se você está assistindo os vídeos aqui e se você gosta da forma como eu trago as aulas aqui, eu convido você a fazer esse esforço para você entrar no Base Jurídica, principalmente no plano anual, porque você vai pagar R$20 por mês, cara. É um valor realmente muito baixo. Você não compra uma pizza com R$20, você não compra, tem lugar que você não paga um chopp sei lá, um salgadinho, né? Uma coxinha com R$20, cara. Então assim, você vai num café, você não come um bolo e toma um café com R$20, não dá, sai muito mais do que isso. Então convido você a entrar para que você também possa estar com acesso às anotações de aulas, a aulas exclusivas. Eu tenho aulas que só estarão lá. Algumas aulas só estarão lá exclusivamente para quem está lá dentro do Base Jurídica. Então se você gosta do que é dado aqui e quer prestigiar o professor e quer também fazer com você mesmo um compromisso de você, porque está pagando, vai estudar mais, vai se dedicar mais, cara, o momento é agora. É verdade, estou sendo muito claro para você, o edital ainda não saiu, pode ser que saia, você sabe que eu não vou ficar aqui dando falsa esperança para ninguém, mas o momento é agora, sugiro que você entre agora, até para que isso depois não fique mais caro. Entra agora, cara. Professor, é por um ano, né? E se passar um ano e o concurso ainda não sair? Pelo amor de Deus, é lógico que eu vou prorrogar o acesso de todo mundo, não tem nem sentido, né? Eu já falei isso aqui em algumas vezes, né? Porque eu acho que no fim das contas o objetivo é esse, que você possa ter acesso a todo esse conteúdo para que você possa ser aprovado, que eu quero que você gabarite a parte de direito e já disse aqui, estamos colocando lá também, colocaremos aulas de português, colocaremos aula de informática, colocaremos aulas de matemática lá, então vai ficar muito legal. Tá bom? Fico muito agradecido. Se você quiser entrar no Base Jurídica, o link está logo aqui embaixo, tá bom? Fico muito agradecido, fico feliz porque eu estou aqui no ambiente que eu sempre costumo gravar. Não serão todos os vídeos que teremos essa qualidade um pouco maior aqui, né? Não é nem qualidade, né? É falta de ruindade, né? Então, na verdade, porque o outro lugar em que eu estava realmente estava com muito eco e muito barulho também, então eu voltei aqui para continuar essas gravações. Espero, de novo, como eu disse para você, gravar mais vídeos aqui nesse lugar, mas se eventualmente eu tiver que gravar lá no outro também, vai ser feito sempre de todo o coração, porque eu faço isso aqui com muito amor e eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!